Sabe, nós que pregamos a palavra de Deus, a gente não tem realmente a pretensão de convencer você com as nossas palavras. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela convence através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz uma luz para a gente que ninguém é capaz de trazer. Sabe aquele momento que não foi porque ninguém falou? Uma palavra, a mesma palavra que você já ouviu várias vezes, em determinado momento, ela entra na sua vida de uma forma diferente. E você passa então a enxergar a vida de um outro prisma, de uma outra janela. Pois a conversão, ela está ligada a isso, a consciência. Deus não invade, não há invasão. Deus, ele é uma pessoa que ele não quer ter nenhum tipo de relacionamento abusivo com ninguém. Deus não tem relacionamento abusivo. Qual é o relacionamento abusivo, pastor? É aquele relacionamento que o outro não quer e o outro insiste para querer. É aquele tipo de relacionamento que não é algo que vem assim natural do outro. Não, ele é forçado de alguma maneira. É forçado porque pode ser que esteja necessitando do outro. É forçado porque o outro pode estar chantageando ele. Então esse é um tipo de relacionamento abusivo. Deus, ele não se relaciona de forma abusiva com ninguém. Deus só se relaciona com aquele que quer se relacionar com ele. Pois ele faz apenas um convite. O que acontece na Bíblia Sagrada é que Deus, ele faz convite para nós. E o Espírito Santo, ele toca em nós. Ele convida o tempo inteiro, mas nunca força. Por isso que o principal versículo da Bíblia está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Observe, não são todos. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê. É por isso que em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, se quiser conversar comigo, se quiser se relacionar comigo, gente, veja, Deus, ele é Pai, Deus é poderoso. Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele poderia me obrigar a fazer qualquer coisa se ele quisesse. Mas Deus não me obriga. Deus é um ente. Deus é alguém que está acima de tudo e de todos e deseja se relacionar conosco. Deus é uma pessoa. Sabe qual é o nosso mal? É não perceber que Deus é uma pessoa. Ele é assim como a gente. Deus, ele é pessoa, ele gosta de se relacionar, mas Deus gosta de se relacionar com quem quer se relacionar com ele. Bobagem de quem fica exigindo que o outro se relacione com ela, com ele, sem o outro querer. Não há condição disso não, gente. Ah, se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, ele respeita a gente. Mas Jesus diz que vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que não será apenas um convite. O convite é agora. Agora é apenas um convite. Mas ele, por amor, ele nos avisa que está vindo um precipício aí. Está vindo um abismo aí. Imagine se você estivesse trafegando por uma estrada e você soubesse que tem um abismo lá na frente. Mas tem uma pessoa que pode pegar você e na hora desse abismo levantar você, fazer com que você flutue e não caia nesse abismo. Pois é exatamente isso que nós estamos vendo e vivendo hoje. Nós estamos caminhando por uma estrada que tem um abismo iminente. Há um abismo à nossa frente e nós não sabemos que dia, em que momento esse abismo chegará. Porque a gente fala assim, o mundo acabou, o mundo vai acabar. Gente, o mundo pode acabar para mim hoje. Nesse conceito do mundo acabar que a gente fala, o mundo pode acabar para você hoje. Ou seja, o abismo da morte, ele pode chegar a qualquer momento. O abismo da morte pode estar logo ali.
Mas existe uma pessoa que pode pegar a gente e levantar na hora desse abismo para que a gente não caia. É isso que Jesus está dizendo aqui. E ele chamava a atenção à geração da sua época, dizendo assim: olha, vocês que estão ouvindo minha palavra agora e não se arrependem e não ouvem a minha palavra. Aí Jesus faz uma citação à Rainha do Sul. A Rainha do Sul é a Rainha de Sabá, que veio visitar Salomão, uma mulher rica, milionária, trilionária, mas que ela soube da sabedoria de Salomão e abriu mão até de muitas riquezas, inclusive lhe trouxe muitos presentes, especiarias, coisas lindas de sua época, do seu reino, uma época que a África era muito rica. A rainha de Sabá veio da África, visitou Salomão e trouxe tesouros para Salomão. E veio apenas ouvir a sabedoria que Salomão tinha. Observe o que Jesus está dizendo. Aquela mulher abriu mão de muitas riquezas apenas para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela, mesmo que não sendo do povo de Deus na época, do mesmo lugar do povo que o povo de Deus morava, que o povo de Deus vivia, ela foi sensível à voz de Deus. Você é uma pessoa que é sensível à voz de Deus? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Seja sensível à voz de Deus. Não fica apenas ouvindo, não. Coloque em prática na sua vida. Mude o seu conceito de vida, os seus valores. Em que você está colocando os princípios de sua vida. Não é religião, gente, porque religião não salva ninguém. É você ter uma vida de compromisso com Deus, independente do lugar social, do ambiente social onde você esteja, você ter uma vida com Deus, você viver para Deus, você passar a ter uma vida dedicada a Ele. Jesus disse, com a geração de sua época, os ninivitas, ou seja, o povo de Nínive era um povo terrível, era um povo babilônico, que só fazia mal às pessoas, um povo insensível, mas quando ouviram a pregação de Jonas, eles se converteram. Tem gente que a gente tem vontade de abrir, nós pais já falamos isso com os nossos filhos, se eu pudesse eu abria a cabeça desse menino e botava isso, todo mundo está vendo, menos ele. Gente, isso é sabedoria. Pare e pensa comigo nesse dia. Você está servindo a Deus de que maneira? Você está vivendo uma vida só para você? Você já parou para pensar que tem certas coisas que desagradam o Senhor e que você precisa, do seu jeito, começar a servir a Deus de verdade? Não adianta você dirigir a sua própria vida porque você não sabe. Você não tem habilitação para dirigir a sua própria história sem Deus. A nossa carteira de habilitação espiritual, ela é tirada no céu, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, o nosso grande condutor, para que Ele conduza a nossa vida. Pare e pensa comigo nesse dia. Jesus disse que os ninivitas, mesmo pessoas extremamente insensíveis, iam se levantar porque se converteram. Jesus elogia os ninivitas. Jesus elogia a rainha do sul, a rainha de Sabá. Quantas pessoas hoje insensíveis não ouvem a voz de Deus, não aceitam a palavra de Deus. Pare e pensa comigo. Eu não tenho a pretensão de lhe convencer, mas o Espírito de Deus que está atuando na tua vida te convence. Eu creio que o Espírito Santo de Deus opera dentro de você, no seu coração, para mudar a sua natureza. Porque quando a gente permite que o Espírito Santo esteja dentro de nós, ele muda a natureza da gente. É um exemplo que eu gosto sempre de dar, para que as pessoas entendam o que é conversão. Uma mulher quando está grávida, aqui, ela tem uma criança dentro dela, tem coisas que ela tem vontade de fazer que nem são dela, mas ela tem desejos diferentes. Já ouvi dizer de uma senhora que teve vontade de comer asfalto. Eu quero um pouquinho daquele asfalto para comer. Não é que ela tem vontade. É porque tem alguém dentro dela que traz um desejo diferente. Pois a conversão é assim. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente não vive mais por nós, pelo nosso próprio desejo.
tem alguém dentro de nós que é muito mais importante, muito mais importante. E esse alguém, que é muito mais importante, faz a gente viver uma vida de sentido. A nossa vida não é baseada, a gente não vive, a gente não fica feliz porque a gente conseguiu alguma coisa aqui. A gente fica feliz porque a gente achou Jesus, a pedra mais preciosa. O fato de irmos à igreja é porque a gente é um ser social. A gente precisa se socializar, a gente precisa se encontrar para servir a Deus juntos. Mas o mais importante é você mudar de dentro para fora. Guarde essa palavra no seu coração.